Pessoal, então mais um exemplo, né, de conversão 2. A gente está começando um novo semestre e eu já passei em aula alguns exemplos para vocês. Agora segue outros exemplos um pouco mais elaborados, alguns casos particulares um pouquinho mais interessantes, né? O primeiro desses casos é o caso da distribuição com encurtamento, que vai ser esse vídeo. No próximo vídeo, também curto, vai ser o caso da distribuição com passo fracionário, polo fracionário. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a distribuição das bobinas em um setor trifásico de 12 ranhuras, 2 polos encurtado em uma ranhura. Né? Então, assim, quando tem encurtamento, é praticamente obrigatório que seja camada dupla, né? A não ser que seja algum caso bem específico de máquina assimétrica. Mas se não, você é obrigado a ter camada dupla, né, quando a gente tem encurtamento. Vai ficar bem claro o porquê disso. Então, a primeira coisa é sempre os cálculos. Né? Vamos resolver em outra cor aqui. Solução. Bem, quais são os dados que a gente tem então? Primeiro, número de fases, ms, são 3 fases. Segundo dado, número de ranhuras, S, são 12 ranhuras. E terceiro dado, número de polos, são 2 polos. Certo? Bem, com isso a gente consegue calcular os três cálculos básicos que a gente precisa para poder distribuir uma ranhura. Né? Então, primeira coisa, ângulo entre fases, αS, fase de Saturno, vai ser 360 dividido pelo número de fases, vai ser 120 graus. Né? Máquina trifásica simétrica sempre é 120 graus. Ângulo entre ranhuras é polo sobre 2 vezes 360 sobre S, né? Por que tem o polo sobre 2? Porque eu posso ter mais polos, né? Consequentemente, eu vou ter mais do que 360 graus em uma única volta elétrica, né? Mas aqui 2 polos vai dar uma única volta mecânica, né, no caso. No caso, 2 polos, então vai dar a mesma coisa, né? 2 sobre 2 vezes 360 sobre 12. Né? Então, alfa vai ser igual a 30 graus elétricos. E por último, né, a gente tem o Q. O Q é o número de ranhuras por fase polo. Então, o Q, né? Vamos dar uma olhadinha nele. Eu tenho S sobre ms vezes polos, né? Ranhuras por fase polo. Então, eu tenho 12 ranhuras, 2 polos e 3 fases, que vai me dar 2 ranhuras por fase polo. Certo? Então, significa que eu vou ter 2 ranhuras ocupadas pela mesma fase, pelo mesmo grupo fase-polo, né? Seguidas. Né? A distribuição sempre a gente está supondo que ela é imbricada também, né? Não concentrada. Distribuição concentrada, talvez eu faça um exemplo também. Concêntrica, né? Concêntrica. Mas essa é uma distribuição imbricada. Então agora a gente coloca lá nossas ranhuras, né? Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ranhuras então, né? Deixa eu deslocar um pouquinho para baixo. Aqui. Aí, com essas 12 ranhuras, a gente começa a nossa distribuição, certo? Então, vamos lá. Fase A, né? Primeiro detalhe, né, é que agora a gente tem uma camada dupla, né? Então, eu vou até aumentar aqui um pouquinho esse espaço, para a gente poder colocar aqui para ficar mais claro para vocês. Ó. Então, na fase A, né, a gente vai ter... Primeiro a gente marca os ângulos, né? Vamos marcar os ângulos primeiro para não ter confusão depois. Então aqui eu tenho 0 graus, 30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus, 150 graus, 180 graus, 210 graus, 240 graus, 270 graus, 300 graus e 330 graus. O próximo grau vai ser o 360, que retorna à origem, né? A gente lembra também, né, que aquela ideia, né, o ângulo zero, em teoria, é o ângulo do eixo magnético, né, só que a gente vai deslocar 90 graus. Então, a fase A, né, se a gente fosse pensar assim, né, pensamos numa fase A aqui, né, A e a linha. Então, o ângulo zero seria aqui, né, que é o eixo magnético da fase A, certo? Pensando na regra da mão direita.
Porém, né, para facilitar a nossa vida, né, a gente vai assumir que na distribuição o ângulo zero é aqui, né, e aqui seria menos 90, tá? É só uma mudança de eixos para facilitar a distribuição. Então, teoricamente aqui seria 90, soma mais 30 em tudo e vai dar o ângulo certo, tá? Só para não ter confusão em relação a isso. Bem, então, eu assumi que o A está no zero, mas o A fisicamente está no 90, né? Bem, então vamos lá para fase A. Então, né, primeira coisa, eu vou ter aqui o A normal, né, fase A. Aí, pessoal, eu tenho um encurtamento agora, né? Esse é um outro dado do meu problema. O encurtamento é uma ranhura. Se ele é uma ranhura, o meu encurtamento ρ vai ser 30 graus, porque o ângulo entre ranhuras é 30 graus elétricos, certo? Então, eu vou encurtar 30 graus. Significa que a minha fase A vai retornar 30 graus antes do que ela normalmente voltaria, né? Então, aqui eu tenho o meu A1, né? Deixa eu só dar aqui a cor do azul. Então, o meu A1 vai voltar 30 graus antes, né? Então, um A1 voltaria aqui no 150, ó. O A1 linha, certo? Mas vamos colocar as outras fases primeiro e depois a gente continua a distribuição. Então, a minha fase B é 120 graus, então aqui eu tenho B1. E a minha fase C é 240 graus. Então, aqui eu vou ter C1, certo? Então, agora vamos fazer o retorno da primeira de cada uma. Então, a B, né, se fosse 180 graus depois, ela voltaria em 300. Né? Então, ela está 120, né, mais 180, né? Ela voltaria em 300. Porém, ela tem que voltar 30 graus antes. Então, ela volta aqui, volta em 270. Então, aqui eu tenho a B1 linha, certo? E a C, né, ela voltaria 180 graus depois, não existe o depois, tem o antes, né, que é a mesma coisa. Então, 180 graus antes de 240 é 60, né? Porém, contudo, todavia, ela volta 30 graus antes, né? Então, ela volta para qual lado? Volta no 90 ou no 30? Volta no 30, tá? 30. Daí seria, né, essa alta indo para lá, na verdade, né? Então, aqui é um círculo, né? Então, aqui eu tenho a fase C, né? Fase C está colocado aqui. Ela voltaria aqui, né? Só que, na verdade não, né? Supondo que o 0 graus está aqui da fase A, né? Então, a fase A, B e C vai ser colocada assim, né? Então, aqui eu teria C, né? Então, a C, ela teria de voltar aqui, né? No 60. Vamos aumentar isso, né? Não tá muito fácil de enxergar. Vamos pensar aqui em um círculo. Vamos pensar que a fase A não está aqui, mas como a gente deslocou, né? Que eu tenho A, aqui eu tenho a B, né? E aqui eu vou ter a C. Teoricamente, né? Se fosse passo pleno, ela teria de voltar aqui, a C', né? Mas não é passo pleno, passo encurtado. Esse 180 depois é o equivalente a uns 60 graus. Então eu tenho que voltar 30 graus antes. Então eu tenho que voltar aqui no equivalente a 30 graus. Então o retorno não é aqui, né? Aqui seria o retorno original, ela volta antes. Então o espaço entre a fase C e a C' é menor, tá? Nesse sentido. Por isso que ela volta no 30 e não no 90, tá? Se eu voltar no 90, eu tenho um alongamento Esse meu 60 aqui ficou meio 45. Eu tenho um alongamento, né, de passo e não um encurtamento, tá? Então, só para ficar bem claro, por que a gente volta no 30 na fase C, tá? Então, eu volto a ser uma linha aqui. Bem, a gente tem duas ranhuras por fase polo, né? Então eu tenho uma A1 e eu tenho uma A2, certo? O A2 tá aqui, deveria voltar aqui, volta uma antes, volta aqui. A2 linha, certo? Mas como eu tenho dupla camada, eu tenho o dobro de bobinas, né? Então eu tenho uma A3 e uma A4 também. A A3, ela parte do mesmo lugar da A1. Então ela vai partir, na verdade a A4 parte do mesmo lugar da A1, né? A A3 vai partir uma bobina antes, né? A A3 vai estar
encurtada pelo outro lado, né? Normalmente essas bobinas, tá, pessoal, elas vêm com sentido contrário, tá? Elas são alimentadas ao contrário, né? Aí como elas são alimentadas ao contrário, elas fazem um efeito contrário na máquina, tá? Mas aí elas são alimentadas ao contrário, estão na posição ao contrário, então elas acabam compensando. Eu vou, para simplificar a nossa apresentação, deixar como se todas estivessem no mesmo sentido, tá? Então, essa 3, né, ela está encurtada na bobina de ida, não na bobina de volta, né? Ela encurta na bobina de ida. Tá? Então, na verdade, a 3 ela tem que retornar aqui, ela volta na parte de cima, né? E ela vai voltar a 3 uma antes, né? E a 4 uma antes também. Então, a 3 e a 4 linha, certo? Ó, porque a 1, né? Ela, em teoria, né? A 4 seria abaixo da 2, faz camada dupla normal, e a 3 seria abaixo da 1, né? Nesse caso, elas voltam uma antes, então elas vão acabar caindo aqui na 3 e na 4, tá? Mas depois, na verdade, elas voltam no lugar original de retorno delas, né? Aí elas estão encurtadas na origem. Então, originalmente a A3 seria em 0 e voltaria em 180. Então, a A3' volta em 180, mas a origem dela foi antes, tá? Então, o encurtamento dela é pelo outro lado, beleza? Nesse caso, a gente tem, entre aspas, um alongamento de bobina, tá? Não ficou tão claro, mas vai ficar claro quando a gente terminar a distribuição da máquina. Vamos para B. Tem a B2, B2, perfeito. B2 está aqui. Então, a B2' vai voltar também, né? Uma depois, vai voltar aqui. B2'. Perfeito? Perfeito. B2', ok. Agora eu tenho outras duas bobinas da B. Eu teria aqui embaixo, em teoria, né? E aqui embaixo, outra aqui. Mas, na verdade, elas estão encurtadas na origem. Então, eu vou ter... Aqui seria a B4, né? Originalmente, eu teria aqui uma B3 e uma B4. Eu vou voltar uma antes. Então, eu vou ter aqui a B4. Eu vou ir, na verdade, uma antes, né? E aqui a B3. Só que elas voltam no lugar que elas originalmente voltariam. Então, essa daqui, né, voltaria originalmente, mais 30 graus, voltaria originalmente em 300. A B3. Então, a B3 está aqui. B3'. E aqui vai vir a B4'. Seria o lugar que ela originalmente voltaria. E agora, para fechar, né, só falta fazer C. Então, a C eu vou ter aqui a C2. Aí aqui eu vou ter a C4. E aqui eu vou ter a C3. E elas vão voltar, né? Aqui eu vou ter a C2'. Aqui eu vou ter a C3'. Aqui eu vou ter a C4'. Percebam que na ida eu tenho a C1 junto com a C4. E na volta eu tenho a C3 junto com a C2. Então na ida eu vou ter um dos dois grupos juntos e na volta eu vou ter o outro junto. Então quem estava separado na ida está junto na volta. Beleza? E aí eu fiz a distribuição com encurtamento já em camada dupla. Né? Então esse é um caso de camada dupla e encurtamento. O próximo também vai ser camada dupla mais passo fracionário. Tá? Talvez eu faça um de camada dupla simples também, só para mostrar como é que seria a camada dupla simples, beleza? Então, esse daqui foi a distribuição, né, com encurtamento de um estator trifásico, né? Então a gente conseguiu encontrar a distribuição desse estator. Mais adiante a gente vai começar a fazer também os casos com FMM, tá? Então, primeiro só a distribuição para ficar bem reforçado. Qualquer dúvida, né, entrem em contato. Eu sei que assim, parece difícil no início, né? Mas fazendo, né, praticando, vocês vão ter... tentem refazer esse exemplo, né? Tentem entender por que cada bobina tem cada posição. Isso vai ajudar bastante, tá? Parece difícil no início, eu quando aprendi isso, assim, que é muita dificuldade mesmo, mas é bem, bem tranquilo, tá? É só um pouquinho de entender os padrões, tá? Fazer vários casos, vocês vão ver, tem caso de pentafásico, caso de... várias possibilidades, né? Que à medida que a gente vai entendendo como é que funciona a mecânica, fica fácil de entender qualquer possibilidade, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu gostei e até lá.